vai chegando. O que a gente pode fazer talvez é entrar aqui na live pelo meu telefone e a gente testa o som aqui no meu telefone. Não precisa. Não precisa. Já estamos no ar já. Show. Hoje eu vou começar a live diferente. Tem uma amiguinha, a Andriele, a Andri Busnello, e ela me encontra na rua e fala assim, Porto Alegre! Ela tá sempre assim, Porto Alegre, Porto Alegre. Então tá, Andri, essa live é pra ti, viu? Então tá. Porto Alegre, 23 de agosto de 2025, 12 graus na capital dos gaúchos. Hoje a gente vai falar um assunto que é recorrente, não se fala de outra coisa. Eu vejo assim, ó, que lembra muito quando começou a minha geração, que ela pegou telefone de fio, não tinha celular. E quando veio o celular, a gente pagava para ligar e pagava para receber. Então, cada vez que ligavam para nós, recebia, a gente pagava para receber a ligação. Aí depois veio a tal da internet, né? E a internet, assim, ó, mas isso não é para mim, isso não vou usar. E olha, todo mundo hoje não vive sem. E agora a gente está numa outra fase da internet, que é a inteligência artificial. Para falar da inteligência artificial, vocês devem ter reparado pelo sobrenome. E não é porque é meu sobrinho que eu ia deixar de convidá-lo. Nós vamos falar com Gabriel Giossia Veloso, é especialista em inteligência artificial, engenheiro de software. Gabi, valeu por ter vindo aqui. Tu tá deixando de estar com a Laura, mas a Laura está aqui também, porque ela está na nossa produção da live. Então vocês mandem as perguntas, que a Laura nos anota e nos mostra aqui e a gente vai conversando. Beleza, Gabi? Show de bola. Então tá, Gabi, vamos para começar. Beleza. O que é essa tal de inteligência artificial? Certo. Então, pessoal, muito boa noite. É um prazer, Zé, novamente. Obrigado pelo convite. E a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma ferramenta. A gente precisa, sempre quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente precisa, no primeiro momento, considerar, ok, uma ferramenta. A gente vê, claro, a arte falando que um supercomputador ou que um robô é uma coisa que vai criar vida própria, enfim. Mas o propósito de todas as ferramentas é auxiliar os humanos. E a IA, ela não foge disso. Então, a gente tem com o ChatGPT ou essas outras que se popularizaram, esse boom da IA, mas ela já é algo presente em nossas vidas de inúmeras formas que a gente muitas vezes nem percebe que a inteligência artificial está nos auxiliando. E essa a ideia da gente explicar um pouquinho que ela vai além do ChatGPT e as utilizações que a gente faz com ela. Tá. Provavelmente eu vou te fazer algumas perguntas idiotas, porque não é minha área. Não existe. Mas enfim, a sensação que eu tenho é que a IA, no caso o programa que tu estiver utilizando, ele vem flat, ele vem zerado. E tu vai adaptando ele de acordo com as tuas necessidades. Por exemplo, a mesma IA que está disponível no mercado, eu posso usar tanto na minha área de atividade física, e é o mesmo conceito que outra pessoa vai usar na medicina, na engenharia. Então tu vai adaptando, tu vai dando suportes, né, para ele desenvolver, para te ajudar no teu desenvolvimento. É isso? É uma boa pergunta, porque quando a gente vai utilizar essa IA que tu está falando, que é um ChatGPT, por exemplo, ou uma IA generativa, que a gente pode classificar melhor com o passar do tempo, é que a gente pensa, até por ela ter aquele fundo em branco, digamos assim, que ela vai, a partir da nossa pergunta, buscar as informações. Que não é verdade. Na verdade, essa IA generativa, ela tem muito dado. E a inteligência artificial, ela só está no nível que nós estamos hoje, porque a gente também está com uma carga de dados que nunca foi vista antes na história. Isso vem muito com as informações que a gente gera, todas as pessoas que acessam redes sociais, todas as pessoas que fazem compras online, todas essas informações, elas vão alimentar, e todo o conteúdo que a gente tem na internet, essas linguagens de inteligência artificial, esses modelos que a gente chama. Então, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento, até para classificar, nós temos essa inteligência artificial, que acredito que ela seja hoje em dia o mais popular, ou o que a gente consegue identificar que é mais fácil que é uma inteligência artificial, que é o ChatGPT, ou o Gemini da Google, ou o DeepSeek, por exemplo, que funcionam nesse formato, no qual a gente
escreve uma frase e ela vai gerar algo pra gente. Por isso que a gente chama ela de generativa. Mas a gente também pode tratar a IA, e ela também são modelos de inteligência artificial, modelos que vão fazer uma única função, por exemplo. Vão ter um propósito mais específico, que é, por exemplo, o GPS, ele trabalha com inteligência artificial, porque ele não faz apenas o caminho mais curto, ele vai utilizar de dados que os usuários da plataforma estão passando para ele, trânsito, acidente... Ele muda o trajeto mais rápido, inclusive ele avisa que está no trajeto mais rápido. Perfeito. E como a gente, esses programas eles lidam com o mapa do globo, por exemplo, ele faz uma previsão e faz esse cálculo com base em todas essas informações. Ele te passa o caminho otimizado, não o caminho mais curto. Sim. Um outro exemplo que a gente pode usar de uma IA mais específica é uma ferramenta de streaming ou como Netflix, enfim. Quando a gente assiste uma série, quando a gente assiste um filme, a gente dá o feedback e fala para essa ferramenta que a gente gostou desse conteúdo, ela vai pegar as informações de gêneros que são parecidos e informações de usuários que também falaram que gostaram desse filme ou dessa série, para te recomendar com base no que tu gosta, por exemplo. E aí dá o Instagram já faz isso, né? Com certeza. Basta tu entrar numa postagem disso, inclusive sai perfis de lojas começam a te mandar propagandas disso aí. Então isso é a inteligência artificial. Funciona também a inteligência artificial nesse modelo. Tu vê, hein? E é uma coisa que está muito presente pra gente, só que com o boom dessas IAs de generativa, como o ChatGPT, por exemplo, a gente tem parece que é algo mais palpável, como é difícil trazer essa abstração da inteligência artificial para esses modelos que a gente vê, que muitas vezes a gente não vê funcionando. Mas tudo engloba e tudo está muito alinhado com os dados. A gente tem muito dado e muita informação por trás. Então, antes de tu perguntar para o ChatGPT informações sobre saúde ou informações sobre um treino, por exemplo, ou sobre o jiu-jitsu, ele já tem essas informações lá. Ele já tem tudo lá, e muita informação de todos os tempos. Ele vai pesquisar e gerar essa resposta com base nos dados que ele já tem. Ele não vai atrás dessas informações. Entendi. Tá, e o termo inteligência artificial é bem aplicado? Como é que tu vê isso aí? Existe um marketing, né? Claro, ele tenta simular o cérebro humano, mas no nível que a gente tem agora, ele não consegue representar o pensamento cognitivo que nós humanos temos. Sim. É até aproveitar o gancho para contar uma história, sempre quando a gente é perguntado, tá, mas vem cá, pensa mesmo, vai tomar conta de tudo. Porque a gente tem um exemplo bem legal, que é esse modelo mais específico que eu estava te contando, ele pode funcionar de duas maneiras. Ele pode funcionar de uma maneira supervisionada e uma maneira não supervisionada. O que isso funciona? Na maneira supervisionada, a gente vai passar essas informações e a gente vai falar para ele o que ele é. Por exemplo, tentar explicar um pouquinho melhor. Eu vou fazer uma IA que vai reconhecer uma imagem de um cachorro ou de um gato. Eu vou passar milhares de fotos de cachorro e eu vou explicar para ela que isso é um cachorro, da mesma forma que eu vou fazer com um gato. Depois eu vou pegar uma outra foto que não estava nesses dados e vou pedir para ela me explicar, vem cá, isso é um cachorro ou é um gato? Com ela ter aprendido essas informações, seja físicas, enfim, ela vai te dizer com base no modelo que ela aprendeu. Esse é um modelo supervisionado. O modelo não supervisionado, a gente não vai explicar para ela o que é a informação que a gente está passando. Um exemplo disso seria, por exemplo, eu passar um monte de informações de uma loja de vendas. E aí, ela que vai achar os padrões. Tá, calma. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos voltar para o gato e para o cachorro. Por favor. Se hoje eu chegar no ChatGPT, me faça a imagem de um gato com kimono de jiu-jitsu, por exemplo. Sim. Ou um leão com kimono de jiu-jitsu. É uma piada interna lá da galera do jiu-jitsu. Bom, enfim. O que vai acontecer? Eu não preciso dizer o que é o leão. Ele já tem no banco de dados dele vários leões, e aí ele vai colocar, dentro daqueles leões que ele tem, ele vai colocar um
vestindo um kimono. Isso. Ele vai com base em imagens que ele já tudo tem. Tudo bem, nesses isso eu entendi. Perfeito. Mas quem é que abasteceu esse programa com imagens de leão? Essa é uma pergunta bem bacana, porque existem bancos de dados. E o que a gente mais tem hoje em dia são esses bancos, e aí sejam eles de maneiras gratuitas, como a gente fala, que são esses recursos, e também existem esses bancos que aí a gente precisa ter um pagamento para conseguir ter essas informações. E essas empresas, esses modelos, eles vão ter todos esses dados e eles trabalham muito com esse modelo de feedback. Esse leão, por exemplo, que foi gerado, essa imagem, o usuário ele precisa contar ou de uma outra forma ele vai fazer para validar se essa imagem ela foi gerada corretamente. Sim. Há pouco tempo atrás... Então já teve uma validação prévia. Quando eu peço, ele já está com essa imagem validada. Há pouco tempo no banco de dados. Se a gente pedia para gerar imagens, por exemplo, não sei se vocês, o pessoal de casa vai se lembrar, não tinha a qualidade que a gente tem hoje. Certo. As pessoas, era muito mais fácil a gente perceber quando uma imagem era gerada por inteligência artificial. Uhum. Os humanos, eles tinham problemas em mãos, por exemplo. Sumia braço quando se mexia, né? Perfeito. Olha o pouco tempo que a gente teve, e hoje em dia as imagens elas já estão muito mais verossimilhantes. Isso faz parte desse aprendizado. Isso faz parte desse banco. Ela se retroalimenta. O feedback de essa imagem está parecida ou essa imagem está ruim vai fazer com que ela vá se aperfeiçoando junto com mais informações. Junto com, vou carregar mais informações de humanos ou mais informações de leões, por exemplo, e de kimonos, enfim, e de jiu-jitsu, e todos esses dados vão se juntar para que ela consiga gerar esse tipo de conteúdo. Então, agora voltando pro texto, não imagem, mas texto. Se eu pedir, me faça um texto sobre determinado assunto, ele vai pedir um feedback. Gostou, não gostou? Quer dizer que se eu não estiver satisfeito, eu obrigo, entre aspas, a uma evolução do próprio sistema. Sim. E isso vem muito da necessidade da gente poder validar essa informação. Do mesmo jeito que lá atrás, quando a gente ia no Google e pesquisava alguma coisa, a gente tem que ter um certo conhecimento de um conteúdo para poder saber se a informação que eu estou pesquisando no Google ela é correta ou não. Porque eu posso estar buscando por exemplo, um blog ou alguma informação que não seja algo validado. A IA ela funciona da mesma forma. Ela vai passar e ela ainda está passando muita coisa errada. Ou ela ainda está aprendendo. E ela está em constante repetição e validação desses dados. É por isso que, se eu, Gabriel, entrar no ChatGPT e pedir, por exemplo, para ela me passar um treino, eu não vou ter a garantia de que esse treino é apropriado. Claro, porque eu também não passei informações necessárias que um profissional de saúde vai conseguir me auxiliar. E por isso que é importante que a gente tenha o conhecimento necessário para validar essa informação. Entendi. E assim, como é que eu posso... existe algum critério ou algum segredo para identificar quando é que é IA, quando não é? Porque assim, se a evolução está muito rápida, e eu acredito que ela esteja rápida, né? Cada vez mais vai ser mais difícil de identificar, né? Então assim, para o leigo, digamos assim, né? Qual é a arma que a gente tem ou qual é a ferramenta que a gente tem para conseguir identificar se foi aplicada inteligência artificial num texto é complicado, mas numa imagem. É muito importante a gente ter muito cuidado quando a gente vai receber informações de redes sociais ou de outros meios de comunicação, por exemplo, que não meios oficiais, porque até pouco tempo atrás era fácil de perceber, até porque antes ela não gerava vídeos, ela era imagens ou, por exemplo, áudios, e agora está começando a ficar mais difícil. Maneiras que a gente pode utilizar, e é importante a gente ressaltar que essas dicas que eu vou estar passando, elas valem para o dia de hoje. Amanhã pode ser que essas informações elas já estejam obsoletas, porque, novamente,
a velocidade que ela aprende, a velocidade que ela melhora é exponencial. A um ponto que eu mesmo fiquei assustado com a qualidade da inteligência artificial do Google gerou vídeos. É uma coisa que chega perto ao assustador, assim, porque a velocidade que ela chegou nisso foi muito rápido. Então, já existem vídeos hoje em dia, e até como chega no público, isso se populariza muito rápido. A gente percebe, por exemplo, padrões como pessoas que estão conversando, entrevistando, por exemplo, e no final elas riem ou elas vão embora caminhando, por exemplo. Esses são indícios de que esse vídeo é inteligência artificial. Ou, por exemplo, ela vai utilizar... Até porque, pessoal, essa live está acontecendo, tá? Perfeito, não é perfeito. inteligência artificial. A gente não botou num projetar e aí continua, cara. Então, existem outros artifícios dos quais a gente pode utilizar, mas os próprios conteúdos, eles tentam facilitar com que a gente acredite. Por exemplo, vídeos gravados à noite, ou faça um vídeo, eu vou mandar para a inteligência artificial, por exemplo, faça um vídeo gravando de uma câmera de segurança, por exemplo, que a gente já tem uma ideia, uma concepção de que ela tem uma imagem com uma qualidade não muito boa. Então, a imagem que ela vai estar transmitindo para a gente, como popularizou recentemente vídeos de animais pulando em cama elástica, por exemplo. Sim. Inteligência artificial. Trampolim na piscina. Perfeito. Nos primeiros vídeos, onde era gato, cachorro, até coelho, enfim, se tu bate o olho ali, tu pensa, fofinho, mas quando começou o pessoal a pensar, viu, não, calma, é inteligência artificial. Botar um elefante pulando, né? Então, aí o pessoal já usou a criatividade, né? Aí já viram que era brincadeira, decidiram ir com tudo. Mas a gente tem que tomar cuidado. A dúvida, ela tem que vir junto quando a gente está tratando com essas informações, até porque ela é uma ferramenta que ela é muito acessível. Tá, Gabi, olha só, foi bom a gente ter entrado nessa parte dos vídeos, porque muitas pessoas acham que inteligência artificial é para fazer vídeo de brincadeira. Vídeo, vou botar agora um cavalo falando, dando um discurso. Agora vou botar um elefante pulando na piscina. Sim. Não, mas inteligência artificial, isso aí digamos assim, é o que é para brincar. A aplicação dele é muito mais que isso, né? Sim, com certeza. E até as aplicações, elas vão muito além, novamente, daqueles casos em que a gente utilizou, mas o quanto isso está facilitando, e o propósito da ferramenta é justamente esse, o qual a gente consegue utilizar maneiras para facilitar trabalhos manuais, como, vou dar um exemplo da minha área, para o código, para a programação, por exemplo. Existe uma inteligência artificial que ela funciona lá no nosso computador para nos ajudar a fazer essa parte da programação. Ela vai fazer as tarefas, e o propósito dela é justamente fazer essas tarefas que são mais manuais. Então, ela vai agilizar esse processo. Entretanto, ainda há necessidade da gente, novamente, validar essas informações, e o pensar computacionalmente precisa partir de nós. E esse é só um dos inúmeros casos que a gente pode utilizar. E claro, esse é a facilidade da IA generativa de estar disponibilizando para os usuários, e aí o contexto e a aplicabilidade vai novamente do usuário, mas claro, ela vai além do vídeo da brincadeira. Tá, então agora a gente vai sair da imagem, vamos sair do vídeo e vamos para o texto. Certo. Eu vejo assim, que o desenvolvimento social, ele afeta muito o mercado de trabalho. E o desenvolvimento tecnológico mais ainda. Eu quero dizer com isso que, assim, uma das profissões que se comenta muito que pode acabar, não quer dizer que vai acabar, mas pode acabar, é o cobrador de ônibus. Ou, em alguns estados, é trocador de ônibus, trocador de dinheiro. Né? Então, tu entra ali com o teu cartão e passa na maquininha, já entra, libera a roleta, tu tá dentro do ônibus. Assim, a IA, ela pode afetar nesse sentido, porque de qualquer forma, vamos supor, se eu for fazer, que me perdoem os meus colegas, irmãos de tatame, advogados, mas se eu vou fazer uma petição, mesmo que eu queira fazer qualquer processo através da IA,
eu ainda vou precisar de um advogado que assine. Eu vou precisar de alguém, pelo menos, que leia aquilo ali, ver se está correto. Então, assim, ó, a profissão, eu não vejo ela muito em risco, né? Porque eu também vejo assim, ó, eu vejo cursos de inúmeros assuntos, né, que hoje são feitos pela inteligência artificial. E quem dá o curso, o único contato que ele teve com a matéria foi de ler. Porque não é da área dele, mas ele está dando o curso. Né? Então, claro que consumidor, a gente vai ter tudo que é tipo de consumidor. Sim. Quem se preocupa com quem está te transmitindo e quem não está muito aí, mas quer mais consumir. Né? Como é que tu vê isso aí, do ponto de vista teu técnico, que pode afetar ou não afetar o mercado de trabalho? É uma discussão que ela é algo que a gente não consegue... a gente consegue ter uma estimativa, mas novamente, ela está crescendo e aprendendo de maneira exponencial. No primeiro momento, até para não desesperar ninguém, eu também não vejo a IA tomando os nossos empregos. O que acontece ela não vai tirar o nosso emprego, mas uma pessoa que sabe utilizar essas ferramentas, ela vai estar mais qualificada no mercado de trabalho do que uma pessoa que se recusa a aprender e a utilizar de maneira correta essa inteligência artificial. Conforme tu comentou, um advogado, por exemplo, ele precisa ter esse conhecimento para saber que essa informação que a IA passou para ele está correta. E também ele precisa ter um cuidado e uma curadoria dessa informação para não copiar simplesmente aquele texto e colocar, imagina, numa petição, porque aí vai colocar textos, por exemplo, coloque o nome do seu cliente aqui, imagina o juiz chegar com essas informações e talhar. Então, ainda existe essa necessidade da gente fazer esse trabalho e o humano, a gente não consegue tirar o humano dessa responsabilidade. É uma ferramenta, ela não vai conseguir fazer tudo no lugar de uma pessoa e, justamente, o conhecimento ele tem que ter partir da pessoa que está utilizando a ferramenta, e não o contrário. Eu tenho um amigo de adolescente que hoje é meu aluno também, ele é taquígrafo, o Eduardo Trevisan Duarte. E o Eduardo é um cara assim, ó, que ele é meio fora da curva, assim, ele consegue taquigrafar 20 pessoas falando ao mesmo tempo. Então tu coloca ele numa reunião, ele sai taquigrafando todo mundo, né? Enfim, ele estava me comentando que se pensava que a taquigrafia seria deixada de lado, né? Mas hoje a taquigrafia é o que dá o aval de que aquela reunião realmente aconteceu. Para evitar um vídeo de uma audiência, por exemplo, que seja feita em IA. Então, se não tiver a taquigrafia dessa reunião, não é considerada válida. Então, a gente ainda tem alguns dispositivos de reserva, de segurança, que mesmo com a IA, porque assim, ó, a gente tem que pensar no cara que é mal intencionado também, né? Que vai usar a ferramenta para tentar ludibriar, tentar enganar, tentar se aproveitar disso, né? Sim. Então, isso é um dado interessante, que tu vê uma coisa que estava achando que estava em desuso, taquigrafia, isso é coisa antigo. Não, nunca foi tão necessária quanto agora. Por quê? Porque o vídeo não é mais... Não, me mostra em vídeo o que aconteceu. Cara, se mostrar em vídeo, tu vai mostrar um cavalo pulando na piscina. E não necessariamente apenas inteligência artificial, mas aproveitando o gancho, as informações, elas podem, online, digamos assim, ou conversas do WhatsApp, elas podem ser alteradas, enfim, essa questão das provas, não vou entrar na questão jurídica, porque não é da minha área, mas, por exemplo, existem ferramentas que servem para fazer a transcrição de conversas, ou de reuniões, por exemplo. Claro que elas estão melhorando conforme o tempo, mas muitas vezes ficam lacunas, ficam ruídos, por exemplo, que o programa ou a inteligência artificial não consegue identificar e, novamente, precisa de um humano para conseguir transcrever ou conseguir identificar essa lacuna que a inteligência artificial não conseguiu preencher para que seja algo útil, né? Então, é bem isso, bem essa questão que tu comentou. Gabriel, a gente está chegando no final da nossa live. Agora eu queria as tuas considerações finais.
Foi muito bom essa conversa, serviu para esclarecer alguma coisa. Eu espero que as pessoas em casa tenham despertado interesse para estudar isso aí, conhecer melhor, e que não é só vídeo de brincadeira, né? E como está presente na nossa vida. Então, as tuas considerações finais para a nossa conversa. Bom, novamente eu agradeço o convite, foi muito divertido poder falar sobre um tema que é tão relevante. Eu acho que o que eu comentaria é a ética que a gente precisa utilizar, né? Seja no nosso trabalho, mas como na inteligência artificial é uma coisa muito importante. Seja pela responsabilidade dos dados que a gente está tratando, porque assim, Zé, se eu sou um psicólogo, por exemplo, e eu vou utilizar o ChatGPT para falar do meu paciente, todas as informações que eu colocar do meu paciente, se eu colocar o nome, se eu colocar o que ele está sofrendo, se eu colocar onde ele mora, por exemplo, eu joguei essas informações para lá e elas vão ficar armazenadas. Isso é só um dos casos. Eu não estou falando de empresas que trabalham com dados de banco, eu não estou falando com empresas que trabalham com dados sensíveis, enfim. Toda essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela reforça muito essa questão da inteligência artificial quando a gente vai utilizar uma IA generativa. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado quando a gente vai passar esses dados sigilosos e quando a gente vai utilizar esses tipos de ferramentas. Então sempre tem que ter muito cuidado e, novamente, ela vem para nos auxiliar, ela não vem para tomar o nosso lugar no mercado de trabalho ou para pensar no nosso lugar. Ela é uma ferramenta e é sempre importante a gente ter isso em consideração. Uma coisa que eu vejo assim, ó, que as pessoas ficam muito preocupadas do seu lugar no mercado de trabalho, né? Mais uma vez, todas as pessoas estão tendo a chance de se equipararem no mercado de trabalho, independente da idade. Por quê? Porque a IA ainda é nova para muita gente. Só uma pequena parcela que não trabalhando com isso efetivamente, como no teu caso, mas além disso, é uma pequena parcela de consumidores que já sabem mexer um pouco mais, mas a grande maioria ainda está engatinhando. Certo. Então agora é a hora da gente buscar o espaço no mercado. Perfeito. Né? Gabi, valeu, queridão, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem ficado conosco até agora. Se as pessoas quiserem te encontrar no Instagram, qual é o teu perfil? #Veloso. Com 2 L's. Veloso com 2 L's, mas vocês podem também me procurar no LinkedIn, que é mais fácil, até porque o meu Instagram ele é fechado, mas no LinkedIn vocês podem me achar também. Eu não tenho esse perfil comunicador, eu sou um cara mais na minha, mais ali na minha pesquisa. O que será, né? É o padrão do cara da TI, né? Mas fiquem à vontade, pessoal. No LinkedIn, como é que tá o Gabriel Veloso? Gabriel Jossa Veloso, vai encontrar pelo nome. Maravilha. Galera, muito obrigado por terem ficado conosco. Prometo que eu farei mais seguido. O pessoal andou reclamando, pô, e as lives, não faz mais. Mas é melhor reclamar quando a gente não faz do que reclamar, pô, meu, tu não sai do ar. Então, tá aí. Beleza, galera? Muito obrigado. Um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Valeu. Outra coisa. Essa live vai estar disponível no meu canal daqui a pouquinho, no meu canal no YouTube. Zé Jossa Esportes. Espero vocês lá. Feito. Valeu. Tchau, tchau.